espaço de prestação de serviços de utilidade pública em relação à conscientização, né, reforçar a importância da campanha de vacinação contra o sarampo. E a partir de agora, nesse momento do RDTV, mais uma vez, espaço aberto para informação importante, de interesse, de utilidade pública. A gente tem noticiado aí casos de suicídio. Homicídio, graças a Deus, tem ido mais de suicídio aqui na região do ABC. E todos os momentos que a gente tem a possibilidade aqui no Repórter Diário, seja no impresso, seja no site, aqui no RDTV, o Carlos Carvalho e eu, a gente abre espaço para especialistas, para as pessoas orientarem principalmente soluções, caminhos, ações, para a gente trabalhar na prevenção de suicídio, como é que é possível identificar, como é que é possível auxiliar para a gente lidar com esse tema que está no dia a dia e em alguns casos, algumas pessoas fingem não ver, né? Fingem não enxergar. E nada mais importante do que isso, de ter o olhar também regional, né? Então, por isso, a gente agradece desde já ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, o pessoal do GT, Pessoa com Deficiência e GLBT, que abriu espaço e nos possibilitou aqui a presença da Patrícia Moretti para falar pelo GT, para falar das ações aqui e o que tem sido feito e encaminhado no sentido da prevenção ao suicídio. Patrícia, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante que é a prevenção do suicídio. E mais ainda, né, Patrícia, já vamos começar com esse assunto, estamos aí há praticamente 11, 12 dias do início do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, onde mais ainda deve reforçar a importância e o encaminhamento de ações para esse tema, né, Patrícia? Exato, Leandro. O suicídio ele é um tabu, né? Como já foi o câncer, como já foi a AIDS, e felizmente a gente vê que falar é a melhor solução. A gente precisa falar sobre o tema para poder prevenir, para poder fazer ações que evitem essa situação, né? E o Setembro Amarelo está aí para reforçar, para conscientizar, para sensibilizar as pessoas da importância de falar sobre o tema. Ainda é tabu, Patrícia? Porque a gente falou com muitos especialistas, a gente tem falado cada vez mais, mas mesmo com essa pauta cada vez mais recorrente, a gente ainda encontra resistência. Sim, Leandro, ainda é tabu, ainda é resistência, a gente ainda vê uma população que procura evitar falar do tema, por várias questões religiosas, questões culturais, e a gente precisa romper esse paradigma. Carlos Carvalho. Boa noite, Patrícia, bem-vinda aqui ao RDTV. A gente conversando com especialistas ao longo desse ano, porque a gente estava conversando antes do programa, nunca se deu tanta notícia sobre suicídio aqui na região como no ano de 2019. E sempre tem aquela questão do pré-julgamento em cima da pessoa que, infelizmente, tomou esse tipo de atitude, né? E a gente sabe que tem muita gente que sofre com alguns problemas psicológicos, né? Depressão, principalmente, que é a doença, já considerada a doença do século. Isso ainda é um grande obstáculo, fazer com que as pessoas se abram emocionalmente, possam, de alguma forma, desabafar para tentar chegar nesse ponto que é dar fim à própria vida? Carlos, você trouxe uma informação extremamente importante, que é a depressão. A Organização Mundial da Saúde, ela trata de que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados porque estão diretamente relacionados à questão da saúde mental. E aí a depressão ela aparece fortemente em todas as faixas etárias, desde a infância até as idades mais avançadas, como um dos pontos que levam ao suicídio. Então precisamos falar, precisamos conversar, precisamos melhorar nossas redes de atendimento e sim, desabafar é a melhor solução. Falar sempre é a melhor solução. Agora em abril o governo federal fez a lei, né, da Política Nacional de Prevenção à Automutilação e do Suicídio. É uma lei que, pelo menos o que eu li ali no teor básico dela, é uma questão mais de tentar avisar sobre situações que podem levar a isso, né? Pessoas que demonstram algum tipo de característica que possa levar a algo pior. Já é um início, já é um começo para a gente tentar fazer com que funcione a prevenção contra suicídio e automutilação? Já é um início para a gente começar a mudar essa história e acabar com esse tabu? Na verdade, Carlos, a lei ela vem para consolidar um longo processo
de 14 anos. Tudo começou lá em 2005, quando o Ministério da Saúde começou a fazer ações já pautado nas taxas que vinham sendo publicadas, né? Então, lá em 2005 foi criado um grupo de trabalho para criar uma agenda estratégica para a prevenção do suicídio. Depois vieram várias ações, vieram várias publicações para várias áreas do conhecimento. Após a criação desse grupo de trabalho, foram criadas as diretrizes para a prevenção do suicídio e assim foi seguindo, né? Hoje nós temos, inclusive, um guia voltado para os jornalistas, que é de extrema importância, para a mídia, de como falar do suicídio. A gente orienta que não seja divulgado o meio com que aconteceu a questão do suicídio, enfim, fotos não serem divulgadas, para que isso não seja propagado, né? E temos também várias outras publicações que foram feitas por conta do suicídio entre pessoas indígenas, que é um alto índice, principalmente no estado do Amazonas. O Rio Grande do Sul é o maior estado ainda com taxa de suicídio. E a Rio Grande do Sul é o maior? Rio Grande do Sul. No Brasil é o Rio Grande do Sul. Já era um dado bastante relevante e a partir do incêndio da Boate Kiss houve todo um trabalho focado lá no estado. Inclusive foi o projeto piloto que deu origem ao que hoje o CVV tem da linha 188. Né? A partir do acidente na Boate Kiss, o Ministério da Saúde começou essa parceria e foi proporcionado o número 188 para que as pessoas possam desabafar, sem julgamento, sem preconceito, de forma tranquila, sigilosa, garantida pelo CVV. Aproveitando aqui, só para agradecer, Patrícia Alcidino Oliveira, obrigado. O Cadu Proietti, aliás, assessor, sempre faz a ponte com o consórcio entre os veículos aqui do ABC. Obrigado, Cadu, sempre muito atento. Duarte Gomes, a Renato, Luzimar Smith, Martim Clementino, o Henrique Bueno e todo o pessoal do Fala aí Ribeirão Pires, falou que está compartilhando lá no grupo. Obrigado, viu, Henrique? E, Patrícia, até pegando o gancho da pergunta do Carlos, da importância da gente poder contribuir, poder ajudar, poder auxiliar, se porventura a pessoa não fala da depressão, não fala que ela está passando por um período delicado. Tem como as pessoas do entorno, familiares, amigos, colegas de trabalho, se atentarem às ações para identificar e conseguir de alguma forma ajudar? Sim, Leandro, a gente tem como referência que toda pessoa que tenta o suicídio, ela dá demonstrações. Ao longo da vida dela, ela vem dando sinais. O suicídio ele não é uma questão única, é um fator multidisciplinar, não é uma área só, né? Não é porque aconteceu um fato em que a pessoa vai tentar o suicídio. Em algumas faixas etárias, há várias tentativas antes de que o suicídio seja consumado. Por exemplo, entre os jovens, um suicídio para cada 200 tentativas. Já na faixa das pessoas idosas, é um suicídio para cada 4 tentativas. Então, é um número muito grande. E idosos, aqui nós estamos falando a partir de quantos anos, Patrícia? A maior faixa, a maior incidência é entre pessoas com mais de 70 anos. Mais de 70 Mais anos. de 70 anos. Né? E está comprovado que, seja qual for a faixa de idade, 90 dias antes essa pessoa esteve num ambulatório médico com alguma reclamação, com alguma situação. Então, vários são os sintomas, né? A gente costuma falar que a pessoa dá sinais verbais e não verbais. Algumas frases que ela emite não aguento mais, não sei mais o que fazer, vocês vão ficar melhor sem mim, quando eu não estiver mais aqui, vocês vão ficar melhor, eu sou um peso na sociedade. Essas são as frases que a pessoa diz ao longo dessa trajetória da ideação suicida. É claro que essa frase parece comum, vocês vão dizer, eu já falei isso. Mas, na verdade, são frases que são repetidas com frequência, né? E também tem as atitudes não verbais. A pessoa ela muda
o horário de dormir, ela muda o horário de almoçar, ela acaba tendo, no caso das crianças e dos adolescentes, ela acaba tendo uma baixa no rendimento escolar, ela muda a atitude de brincar, ela se isola mais, ela se fecha mais em si, ela deixa de participar de eventos sociais. Enfim, são vários sinais que depois, quando acontece o suicídio, e os peritos fazem o que a gente chama de autópsia psicológica, que é conversar com os sobreviventes, as pessoas impactadas por esse suicídio, elas acabam trazendo para a gente algumas referências desse comportamento. Poxa, ela falou isso para mim, ela agiu dessa forma. E aí a gente começa a perceber que há um padrão de comportamento entre as pessoas que tentam o suicídio. Voltando até na questão da lei, a gente está falando desses tipos de notificação. Por exemplo, escolas notificarem conselhos tutelares, os próprios hospitais, assim que hospitais ou outros equipamentos de saúde que receberem pessoas que sentirem que há algum tipo de problema psicológico, essa pessoa possa ser encaminhada e ter o tratamento correto. Hoje a gente tem aqui na região uma capacidade boa de atender essas pessoas. Eu digo isso porque, lógico, ninguém vai ficar 100% internado no mesmo lugar, né? É uma série de situações que devem ser feitas para um tratamento. Até algumas vezes já falei disso, no caso da minha mãe que tem depressão, e que o tratamento dela é com remédio na primeira fase, mas depois com atividades culturais, físicas e tudo mais. Hoje a gente está preparado para receber esse tipo de pessoa, para fazer um bom atendimento a essas pessoas que, por um acaso, vão precisar de atendimento psicológico? Como eu falei para vocês, desde 2005 o poder público vem se organizando em todos os níveis de governo, a União, os estados e os municípios. Há algum tempo foi criada a rede de atenção psicossocial, que envolve os CAPs, que envolve a estratégia de saúde da família, enfim, são vários equipamentos públicos que começaram a abarcar esse atendimento, né? Lógico que a gente sabe que a demanda é muito grande, tem aumentado cada vez mais, é muito preocupante a realidade do suicídio entre adolescentes e jovens. Então, os CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial Infantil, têm tido cada vez mais demanda, mas é importante falar que não é só a saúde que pode fazer esse trabalho, principalmente o trabalho da prevenção. As escolas são muito importantes nessa rede por conta da questão do bullying, porque o bullying é um dos fatores que leva uma pessoa ao suicídio, principalmente entre a população LGBT. Nós temos um forte indício de que as questões sociais levam a população LGBT à questão do suicídio. É a que mais sofre com o suicídio, Patrícia? Ela é bastante impactada pelas questões sociais, porque a gente costuma dizer que existem fatores de proteção para a prevenção do suicídio. E um desses fatores de proteção é o apoio da família. E a gente sabe que a população LGBT, infelizmente, muitas vezes não conta com o apoio da família, né? E eles acabam indo para a rua, acabam ficam mais vulneráveis. Ficam muito mais vulneráveis, muito mais expostos a riscos e acabam enxergando nesse universo o suicídio como a única saída para essa dor. Porque o que é importante destacar que a pessoa que tem a ideação suicida, ela vive um momento de ambivalência. Ao mesmo tempo em que ela quer estar viva, ela quer morrer. Porque, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer acabar com a dor e com o sofrimento que ela tem. Mas como ela está extremamente envolvida nessa depressão, nesse estágio de ideação suicida, muitas vezes ela não consegue observar outras oportunidades e outras possibilidades. E aí que conversando, desabafando, às vezes ela consegue baixar o nível de tensão e com isso encontrar outras oportunidades, outras possibilidades para aliviar a dor e o sofrimento. Ou seja, em alguns casos a gente está falando mesmo de mudança cultural do brasileiro, né? De tentar deixar alguns preconceitos de lado para conseguir entender essas pessoas. E quando a gente diz preconceito, não é só o preconceito da pessoa que tem algum tipo de problema psicológico, que às vezes a gente é o que mais foca numa conversa como essa, mas como no caso da LGBT, a própria orientação sexual dessa pessoa, ela ter mínimo respeito e dignidade ali
no dia a dia para conseguir sobreviver. Essa é a realidade, né? Sobreviver num mundo como esse. Né? Sim, Carlos, a gente fala que é importante não julgar e sim compreender e respeitar o modo de vida das pessoas. Seja lá a orientação sexual, a faixa etária, a questão estética, é muito importante. A gente vive num mundo de estética, de padrão de beleza, que muitas vezes leva meninas, adolescentes à busca de uma perfeição que é praticamente impossível. E muitas delas acabam levando aí ao suicídio, como foi o caso da youtuber recentemente lá no Rio de Janeiro. Além de outros estágios, né? Bulimia, anorexia, que Sim. também são outras situações que acabam sendo consequência dessa busca, entre aspas, pelo corpo perfeito ou pela imagem para a sociedade. Né? Parece que a gente está vivendo muito mais para os outros do que para a gente mesmo. Né? Sim. Então, todo esse contexto social, uma vez amenizado, uma vez sendo respeitada a individualidade de cada ser humano, da forma como ele é e como ele quer viver, conta bastante como fator de proteção, para que ele não recorra ao suicídio como uma solução. Patrícia, e tendo em vista todo esse cenário, o GT no consórcio, agora a proximidade do Setembro Amarelo, quais são ações que estão em pauta, que são discutidas nesse momento no âmbito regional? No ano passado, nós tivemos a oportunidade de realizar uma reunião ampliada com vários GTs, com vários grupos de trabalho, com vários grupos temáticos, para apresentar a questão do Setembro Amarelo. E dessa reunião resultou o convite para realizar um seminário voltado para a questão da pessoa idosa, porque ainda é a maior faixa de suicídio no Brasil. Embora o suicídio entre adolescentes e jovens esteja crescendo fora do padrão internacional, a faixa da pessoa idosa ainda é a maior no Brasil. E aí nós realizamos já na semana passada o seminário em que nós trouxemos indicadores sociais do suicídio entre pessoas idosas. O CVV teve a oportunidade de apresentar o protagonismo do Centro de Valorização da Vida como a primeira entidade no Brasil a trazer essa temática da prevenção há 57 anos. E eu acabei sendo convidada para falar sobre a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. E isso já foi um começo para que a gente possa discutir e dialogar com a sociedade. Tivemos um grande público presente, desde jovens, estudantes, até pessoas idosas e gestores que estiveram conosco, para dialogar, para conversar a respeito da temática. Só lembrando que quem quiser acesso a esse seminário, tem no Facebook do consórcio, procura por consórcio ABC, o consórcio municipal Grande ABC, no Facebook, e você vê as lives que foram feitas no dia do seminário. Então, está lá completo para quem quiser mais detalhes. Aqui a gente está tentando dar uma resumida no assunto, Sim. Tentando condensar um pouco as informações, mas quem quiser com mais detalhes ver o que foi apresentado no consórcio, tem lá no Facebook deles. E só para colocar aqui também na nossa conversa, Patrícia, Zildinha Godoy, humanidade sente falta de atenção e amor. Vamos prestar atenção nas pessoas, seguindo aqui o que você disse há pouco. Miro Mota, Donai Neto, Ismael de Alves, Benedito Rodrigues Brigado, Tereza Marano e a Júlia Ando diz o seguinte: assunto super relevante, visto que cada vez mais vejo adolescentes com depressão, problemas com automutilação, bulimia, bipolaridade. Estou assustada, ela disse. É de assustar mesmo, e é bom que as pessoas estejam nos assistindo para que sejam parceiros na divulgação da importância de falar, da importância de ouvir, da importância de estar junto com a pessoa. Porque às vezes o que ela precisa é desabafar. Ela não quer conselho. A pessoa que está com Quer ser ouvida. Ela quer ser ouvida. Ela precisa aliviar a tensão interna. Né? A gente ouve muito dos adolescentes que praticam a automutilação, que eles fazem isso para transferir a dor emocional para uma dor física, porque eles entendem que essa eles conseguem lidar e a outra não. Aquela coisa de tentar algo para tentar suportar, né? Sim, minimamente. uma forma de aliviar. Porque parece que, pelo menos o que a gente lê e tudo mais, é que parece que não tem saída, às vezes, né? A pessoa acha que eu não vou
conseguir sair desse momento, né? Parece que a vida criou uma barreira ali que ele nunca vai conseguir ultrapassar, né? E às vezes falta essa conscientização dessas pessoas. Não, tem jeito, tem como, né? E buscar essa ajuda, né? Principalmente nas escolas. Seria a minha próxima pergunta. Você falou de todo o caminho que está sendo traçado desde 2005 e tudo mais. Mas dentro das escolas, você vê uma movimentação assim, mais objetiva em torno disso? Porque bullying também, basicamente na mesma época que a gente começou a usar essa expressão bullying, né? Mas as escolas estão se preparando mais, elas promovem ações que estão para conscientizar os alunos dessa situação, tanto aqueles que praticam quanto aqueles que sofrem. Eu posso falar por Santo André. Santo André tem o Plano Municipal de Educação, que foi aprovado em 2015, e nele há uma estratégia para a redução da violência nas escolas e promoção da cultura da paz. E dentro dessa estratégia já foram feitas várias ações, palestras, atividades, formação com os professores, para que eles possam atuar com mais segurança dentro da sala de aula, percebendo sintomas, contatando a rede, enfim, a passos tranquilos e devagar, eu acredito que estamos chegando a um patamar de política pública que vai começar a dar conta dessa situação. Nós estamos nos reunidos aqui em Santo André, sempre falando de Santo André, nós estamos reunidos já há alguns meses, organizando toda essa estratégia do Setembro Amarelo. Há um desejo do prefeito Paulo Serra de que isso se torne política pública no município. Já está acontecendo toda essa tramitação para que isso se torne aí um documento legal. Nós vamos ter algumas ações, vamos ter o 3º Fórum de Prevenção do Suicídio, que veio num crescente. Começamos em 2017 com mais de 150 pessoas. No ano passado, a população que aderiu a essa estratégia quase que triplicou, né? Nós passamos a 380 pessoas no 2º fórum e a nossa expectativa é de que o 3º fórum, que vai acontecer agora dia 6 de setembro, tenha uma população interessada para participar. Vai ser no Teatro Municipal, estão todos convidados a partir das 14 horas. No dia 14 nós vamos fazer uma caminhada de conscientização e sensibilização, que vai ser no calçadão da Oliveira Lima. A ideia é trazer essa informação para que as pessoas falem, para que as pessoas desabafem, para que as pessoas aceitem as pessoas como elas são, sem preconceito, sem julgamento, né? E haverá outras ações nas unidades de saúde. Hoje mesmo a Secretaria de Educação realizou uma palestra sobre prevenção do suicídio no Centro de Formação de Professores, e já há outras ações previstas para o mês de setembro. Eu sei que a cidade de São Bernardo também já está se organizando. Nós tivemos um representante na semana passada também falando da agenda de São Bernardo, e acredito que os outros municípios também estejam engajados, né? Nesse sentido de realizar. O consórcio, um grande parceiro, tem aberto as portas para a gente falar sobre essa temática regionalmente, e é muito interessante porque aí a gente consegue conversar e dialogar com os 7 municípios. A gente percebe que sim, as pessoas, tanto população, sociedade civil, quanto os gestores, estão preocupados sim em estar juntos para construir uma sociedade fraterna e solidária. Só um detalhe, Patrícia, nessa agenda do dia 6, precisa inscrição prévia? É só o interessado comparecer? Como a gente sabe que vai ter uma população que vai aderir Isso, bastante, até pelo histórico. Sim, nós vamos fazer a inscrição para a gente ter a visão do público que a gente vai abranger. O convite está para sair e em breve a gente divulga para vocês. Perfeito, para a gente até fica a dica então para a Prefeitura de Santo André, até para aumentar a divulgação, aproveitar das redes sociais, Sim. fazer live no local e tudo mais, o que seria muito interessante, porque assim, o consórcio fez um seminário, é importante que a Prefeitura de Santo André faça isso, porque é uma forma de você aumentar esse público. Porque às vezes não cabe todo mundo no teatro, o teatro tem a sua alimentação, questão de segurança e tudo mais, e então ali é uma maneira mais fácil. De chegar, ter um alcance maior. E além disso, fica o tempo todo lá na internet, então fica muito mais simples de todo mundo ver a qualquer momento, né? Então, mais fácil de espalhar essa situação. Fica a dica aí. Sim, estamos antenados nessa realidade. O prefeito Paulo Serra tem feito uso das lives e sim, nós estamos
pensando em todas essas estratégias para conseguir alcançar o maior número de pessoas com essas informações que vão ser passadas no fórum. É que é outra coisa, né? A rede social às vezes traz a parte ruim da coisa, né? O bullying, por exemplo, só aumentou com as redes sociais, né? Porque agora é exposto para Deus e o mundo as situações, né? E então a gente pode usar elas também para o caminho contrário, né? Usar para o bem, né? Usar para o bem, né? Fazer alguma coisa que preste com as redes sociais, porque também é um outro ponto que ainda parece que está todo mundo meio perdido ainda, como é que pode não controlar, que é uma coisa meio que possível, mas usar esses meios para não para fazer bullying, não para acabar com a vida das pessoas, como muitas vezes acontece, né? É outro ponto que ainda demanda de mais conversa, demanda de outras situações, né? Eu acho interessante, Carlos, essa questão das redes sociais, que também há um engajamento para a prevenção. Nós tivemos aí uma série, Os 13 Porquês, que num primeiro momento assustou todo mundo, mas eu costumo dizer que os fatos são amigos, né? E que o fato dessa série ter vindo à tona trouxe a possibilidade do diálogo, sim, de conversar com o jovem, de conversar com os adolescentes sobre a série, né? Trazer para a realidade do dia a dia o que é que está acontecendo com essa juventude. E também a gente sabe que tanto o Facebook, o Instagram, o Google já estão com ferramentas que possibilitam identificar a questão da ideação e direcionar para sites de prevenção. E isso é bastante interessante. Muito bom, Patrícia, muito bom. Patrícia Moretti, ela que é do dia a dia do GT, Pessoa com Deficiência, LGBT do consórcio, atualizando as informações. Aliás, a Amanda Lemos lembrou muito bem, para você que tem dúvida, quer saber quais locais da região prestam algum tipo de atendimento, aquelas informações de serviço mesmo, onde procurar, onde buscar. O Repórter Diário fez uma matéria interessantíssima, só pesquisar no site do Repórter Diário, tem os locais, os endereços para atendimento, para tirar dúvidas e, claro, além dessas agendas importantíssimas que a Patrícia expôs e que vão ser mais concentradas ao longo deste mês de setembro devido ao Setembro Amarelo. É isso, Carlos Carvalho? Exatamente. E lembrando que esse RDTV vai estar disponível também no youtube.com/Repórter Diário, e também tem outra forma de você compartilhar as informações que estão aqui. E como eu disse, o seminário que aconteceu semana passada no consórcio está no Facebook do consórcio. Só você procurar para o Consórcio Intermunicipal Grande ABC no Facebook, e aí você já vai para essas lives. Lá na parte de vídeos ali tem as lives com todas as informações, aí você consegue ver com mais detalhes tudo que foi debatido, os números, então está tudo por lá. A Nadir Suriano mandando um abraço, falando que você é maravilhosa. Patrícia, Jaime Guedes também agradecendo aqui. E Patrícia, obrigado pela presença. Fica à vontade para suas considerações finais. Nadir, gratidão, grande amiga aí nos assistindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante que é a prevenção do suicídio e da automutilação. Estou à disposição quando precisar. E lembrar, falar sempre é a melhor solução. Legal, obrigado, viu, Patrícia?